querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Comigo está tudo bem, graças a Deus. O meu olá especial, todo carinhoso, a você aí, papai, mamãe, vovô, titia, todos vocês que estão ligadinhos no nosso canal, TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, isso mesmo. A professora Fabiana trouxe mais uma aula de matemática. E será o que nós temos hoje em nossa aula? O que será? Qual conteúdo nós vamos trabalhar? Olha, nas aulas anteriores nós trabalhamos muito radiciação, as propriedades, as operações, trabalhamos racionalizar, né, os denominadores, mas falta um pouco de prática. Você em casa pode praticar bastante através das atividades dos seus livros, do trabalho que você tem em sala de aula com o professor e com os colegas. Também trouxe para vocês aqui. Vamos praticar um pouquinho mais com esses radicais. Vamos retomar um pouco dos cálculos, um pouco das propriedades. Certinho? Então, quero que vocês se preparem. Peguem o material, pegue aí o estojo, o caderno que você faz anotação, para acompanhar a aula. E acompanhar não só ouvindo e vendo, mas também fazendo, que é muito importante. Vamos praticar. Eu trouxe para vocês, inicialmente, essa prática da seguinte forma. Calcule aplicando as propriedades. Vamos retomar as propriedades aqui. Vejam bem, eu tenho uma multiplicação de radicais e a gente precisa lembrar o quê? Ah, Fabiana, você nos explicou que para multiplicar radicais, eles precisam estar com o mesmo índice. Vamos ver, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 27. Estão com os mesmos índices? Sim, estão com os mesmos índices. Significa que eu posso multiplicar os radicandos, que são esses números que estão dentro do símbolo, que se chama radical. Não é verdade? E aí, como que eu posso fazer? Eu tenho várias maneiras de resolver essa expressão, mas uma maneira bem tranquila seria também eu já aplicar a resposta, eu resolver esse cálculo. Porque qual é a raiz cúbica de 27? Qual o número que multiplicou ele por ele e que deu 27? Se nós pegarmos o 27 e fatorarmos, veremos que dará 3. E aí, eu fiz desta forma, eu vou mostrar para vocês. Fiz aqui, ó, eu já calculei a raiz cúbica de 27, que é igual a 3. E agora, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, observe que nós temos estas duas raízes com o mesmo índice e um coeficiente sozinho ali, um fator separado. Vamos trabalhar com as raízes. Posso trabalhar só com essas duas raízes? Claro. Eu mantenho o símbolo radical e o índice e multiplico apenas os radicandos. 3 vezes 9, 27. Foi o que eu fiz. Ah, Fabiana, você fez isso porque agora você praticamente retomou aqui o que você fez na primeira linha. Exatamente. Eu fiquei com raiz cúbica de 27, que novamente eu posso extrair. Raiz cúbica de 27, que número que multiplicou ele por ele novamente, que deu 27, é o 3. Eu vou extrair a raiz desse 27, que é igual a 3, multiplicar por 3 e assim resolver dando o resultado 9. Conseguiram? Compreenderam? Lembraram aí dessa propriedade de multiplicar radicais com os mesmos índices? Vamos para mais um exercício. Agora de divisão.
Da mesma forma, aquela observação. Os índices são iguais. Perfeito, Fabiana. Quando o índice destas raízes, né, os índices são iguais, eu posso trabalhar só com os radicandos. Posso fazer o cálculo ali que está sendo solicitado. Assim, vamos ficar como raiz cúbica de 54 dividido por 2. E qual é a metade de 54? 27, não é mesmo? Resolvi a divisão, podemos resolver a potência, a raiz. Qual que é a raiz cúbica de 27? Acabamos de fazer aqui no exercício anterior. 3 vezes 3 vezes 3 é 27, assim a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Certo? Entendido? Pronto para o próximo? Então, vamos no próximo. Confere aí se você está fazendo certinho. Aqui, eu trouxe para vocês uma multiplicação de raízes, de radicais, só que antes da nossa raiz, do nosso radical, nós temos um coeficiente. E o que a gente viu? Se você tem um coeficiente fora da raiz, que está multiplicando, né, por esta raiz, eu posso fazer o cálculo dos coeficientes e depois fazer o cálculo das raízes, desde que elas tenham o mesmo índice. Estas têm? Tem certeza? Sim, Fabiana, o 2, mas ele não precisa ser apresentado, anotado. Exatamente. Podemos fazer de que forma? Vamos multiplicar menos 4 vezes 2 e raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Ficando, né? Coloquei aqui, mostrei para vocês o que eu acabei de dizer. Ficando como? Menos 8 raiz quadrada de 6. Tudo bem? Não tem raiz quadrada de 6 exato, a gente não vai extrair. Continuando, mais uma. E essa expressão agora, o que ela tem? Ela tem uma subtração aqui dentro do parênteses e ela tem uma divisão. O que significa? O que a gente vai fazer? Eu posso fazer essa subtração aqui dentro? Você se lembra? Sim ou não? Eu posso fazer a divisão como? Se eu tenho um parênteses que tem uma subtração. Você se lembra? Excelente! Muito bem. Eu posso fazer a divisão de cada termo dessa subtração pelo valor que está colocado lá na divisão. Eu vou fazer, então, 12 raiz quadrada de 6 dividido por 2 raiz quadrada de 2 e 2 raiz quadrada de 10 dividido por 2 raiz quadrada de 2, como se fizéssemos a distributiva, porque a gente não pode resolver dentro do parênteses. Fazendo a divisão, nós temos que recordar. O que, Fabiana? Olha, os índices são iguais, vou fazer o coeficiente que está de fora e posso, pela propriedade, fazer com os radicandos que estão dentro do símbolo, né? Dos nossos radicais. Tudo bem? Fazendo a conta, você vai perceber 12 dividido por 2, 6 e 6 dividido por 2, 3. Da mesma forma aqui no segundo modelo, na segunda divisão, eu vou fazer a divisão dos coeficientes e vou fazer a divisão dos radicandos. Ficando como? 6 raiz quadrada de 3, que é o resultado aqui, e raiz quadrada de 5, por quê? 2 dividido por 2 é 1, e 10 dividido por 2, 5, por isso raiz quadrada de 5. Aqui já está pronto? Eu posso fazer alguma outra coisa? O que vocês acham? Ou o resultado está aqui? Tudo bem, não é? Eu posso resolver alguma coisa? Se você tem aqui 6 raiz quadrada de 3
menos raiz quadrada de 5. Os índices são iguais, mas é uma subtração, não é uma multiplicação ou uma divisão. A gente não resolve subtração e adição de radicais da mesma forma que a multiplicação e a divisão. Não posso juntar o 3 com o 5, ok? Bora então para mais uma. Eu trouxe aqui para vocês e a gente vai continuar fazendo essa fixação, esta sistematização com os radicais. Agora, simplificar as raízes. O que é isso, Fabiana? Você já ensinou, não já? Recorda aí pra gente, claro. Nós temos raízes exatas, as raízes dos quadrados perfeitos ou até mesmo raiz cúbica exata. É claro, raiz de vários índices exata. Mas aqui neste caso, estes valores, os radicandos, não têm raiz exata. Não tem raiz quadrada exata de 99, não tem raiz cúbica exata de 168. E como a gente faz para extrair a raiz? Mesmo que ela seja exata, o processo é semelhante. Eu vou pegar o meu radicando, que é o 99, e vou fazer o quê? Vou fatorar primamente. Vamos fatorar primamente. 99 divide pelo 2, que é o primeiro primo? Não. Mas divide por 3, que é o segundo? Sim, vou dividir. 99 dividido por 3 ficou fácil, né, pessoal? 33. 33 divide de novo por quem? Por 3, que vai dar 11. Opa! 11 é primo, divide só por 1 e por ele mesmo. Por isso, agora teremos aqui o 11 para ser dividido, que vai dar 1. Finalizamos. Finalizamos e podemos agora escrever o 99 de que forma? O 3 aqui ao quadrado, vezes quem? Vezes o 11. E aí, o que eu faço com isso? Porque ali dentro está escrito 99, só que de outra maneira. Mas eu me lembro de uma propriedade que fala que pode cancelar o expoente com o índice, e aí este número cai fora da raiz. É como se eu extraísse da raiz, não é mesmo? Raiz quadrada de 3 ao quadrado é o mesmo que raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é igual a 3. Fechando, o 3 saiu fora da raiz, mas o 11 não, porque o 11 não tinha um expoente. Simplificamos, encontramos a raiz, né, inexata aqui, a raiz aproximada do 99, de forma simplificada. Tudo bem? Vamos para o outro exemplo. 168, eu quero a raiz cúbica dele. Vou fazer do mesmo processo. Vou pegar o 168 e vamos fatorar. 168 é par. Divide, então, por 2, que vai dar 84. Confere? Vão fazendo os cálculos aí. É par, divide também, que vai dar 42. É par, divide por 2, a metadinha aqui vai dar 21. Opa, agora não é par mais, mas ele é múltiplo de 3. Divide por 3, que dá o quê? 7. E divide por 7, que é primo, e dá 1. Ok, escrevemos o 168 em fatores primos. Vamos colocar aqui dentro da nossa raiz, nosso radical. Raiz cúbica de 3 é igual. O 2, que foi quantas vezes? Ao cubo, vezes o 3, que foi uma só, e o 7, que foi uma só. O que eu posso fazer, pessoal? Ah, excelente! Fabiana, tira logo esse 2 aí dentro da raiz, porque ele está com o mesmo expoente do índice. Ele cai fora. O 2 cai fora, e quem ficou lá dentro que não pode ser tirado? O 3 e o 7. E 3 vezes 7 é igual a 21. Finalizamos, escrevemos
a simplificação da raiz cúbica de 168. Compreendido? Conseguiram fazer? Acompanhar? Excelente. Vamos aqui para racionalizar o denominador das frações. Lembra? Foi uma aula bem próxima, hein? A aula anterior a gente falou sobre esse assunto. O que é racionalizar? É tirar o denominador daquela nossa fração. Para isso, eu multiplico o meu numerador e o meu denominador pelo denominador que está em forma de radical. Mas eu tenho que ficar muito atento ao índice do meu denominador do meu radical aqui. Vou pegar o 3 e multiplicar por raiz quadrada de 2. Vou pegar o raiz quadrada de 2 e multiplicar por raiz quadrada de 2. Vamos fazer 3 vezes raiz quadrada de 2, 3 vezes raiz quadrada de 2, porque eu não posso multiplicar um coeficiente pelo radicando que está dentro do meu radical. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, eu posso dizer que é raiz quadrada de 2 ao quadrado, ou raiz quadrada de 4, também podemos fazer. Finalizando, aqui no numerador eu não posso fazer nada, a não ser tirar esse sinalzinho de vezes, que não faz diferença, e aqui no denominador eu devo fazer, que é cancelar o meu expoente com o meu índice, ficando apenas com o 2 no denominador. Racionalizamos o denominador. A mesma aqui na segunda situação. Só que eu posso escolher usar o 2 ou não usar o 2. Ah, Fabiana, não usar o 2 é mais fácil. Sim, concordo com vocês. Vamos então multiplicar por raiz de 5 a primeira, o numerador, quer dizer, e o denominador também por raiz quadrada de 5. Semelhante ao que eu fiz aqui no exercício anterior. Ficaremos como 3 raiz quadrada de 5. E quando a gente fica craque, você já percebe que pode fazer isso, ó. 5 vezes 5, 5 ao quadrado, que dá 25. Posso cancelar aqui e eu já sei que vai dar o 2, não posso esquecer desse coeficiente. 2 vezes 5, porque eu extraí aqui a raiz do 25, né? Raiz quadrada do 25. Ficando como 3 raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes 5, 10. Entendido? Conseguiram? Estão aí craques agora com os radicais? Eu espero que sim. Então, agora vamos para o nosso último exercício. Vejam bem, e você de casa pode analisar com bastante critério, tenho certeza que vai acertar. Podemos utilizar a propriedade, você tem aqui a propriedade, a raiz de n, do a elevado a n, é igual a, ou seja, nós aprendemos que quando uma raiz tem um índice igual ao expoente do radicando, nós podemos cancelar, não é verdade? E o próprio radicando é a raiz daquela operação. Esta propriedade, vocês acreditam que ela seja propícia, que ela seja possível utilizar nesse radical? Raiz quarta de menos 3 elevado à quarta. Você pode aplicar aqui, cancelando o expoente com o índice e o resultado ser menos 3. O que vocês acreditam? A gente pode? Muito bem. Quem aí disse em casa que não? Não podemos aplicar esta propriedade. Por quê, Fabiana? Porque se você resolver menos 3 à quarta, você se lembra? Menos 3 à quarta não é a mesma coisa. Olha, veja bem, por que não podemos aplicar?
Menos 3 à quarta é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Você deve lembrar da potenciação que a base é negativa e o expoente é par, o nosso resultado é positivo. E qual é, o resultado aqui? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Então, o nosso resultado daria 81 positivo ali dentro. De forma alguma, seria um valor negativo, né? Não seria 3 negativo. Seria, então, o valor de 3 positivo. Confere? Não podemos aplicar esta propriedade nesse tipo de expressão, onde nós temos aqui o radicando negativo e o expoente par. Confere? Ótimo, excelente. Eu curti bastante essa aula que a gente trabalhou, né? Fez uma revisão, alguns exercícios sobre radicais. Espero que você também tenha curtido e a gente pode marcar novamente. Desejo a todos bons estudos, o meu abraço e até a próxima!